Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo do quadro Livro versus Filme e o título da vez, como vocês já puderam ver aí, é o Precisamos Falar sobre o Kevin. Esse livro ele foi publicado em 2003 e aí em 2011 ele recebeu essa adaptação aqui. Inclusive eu assisti primeiro o filme e aí como eu gostei muito e ouvi muitas pessoas falando bem do livro, eu resolvi ler o livro, até porque o livro a gente sabe que sempre tem detalhes a mais que não tem no filme, né? Esse livro eu comprei na Amazon, tá, gente? Já faz uns 2 anos, eu acho. Comprei numa Black Friday, que inclusive eu fiz unboxing aqui no canal. E além dessa capa aqui, eu também já vi o livro com a mesma capa do filme, que é algo que eu particularmente não gosto muito. Eu gosto quando o livro tem a sua própria capa, mas isso é algo também de gosto pessoal, que não vai fazer diferença na história, né? Porque a história é a mesma, independentemente da capa. Mas enfim, então, basicamente é isso. Se você gostar do vídeo, não esqueça de clicar aí no joinha. Depois que assistir o vídeo, comente aqui o que você achou, se você já assistiu o filme ou já leu o livro, se você concorda aqui com as minhas análises, né? Enfim, vamos interagir aqui nos comentários, beleza? Então, bora lá! Bom, antes de começar a fazer aqui um comparativo e entrar em mais detalhes, eu vou fazer um breve resumo, que é pra você que nunca assistiu o filme, nunca leu o livro, então eu vou te colocar a par aqui do que se trata essa história. Então nós temos aqui a Eva e o Franklin. Eles são um casal que já estão juntos há bastante tempo. A Eva já tá com seus quase 40 anos, mas eles não têm filhos. E aí ela acaba engravidando e é onde eles têm então o Kevin. Só que o Kevin, desde bebê, ele já se mostra ser uma criança muito difícil de lidar, mas essa dificuldade, na verdade, é mais com a Eva. A Eva pega ele no colo, ele fica chorando sem parar, ela tenta amamentar ele, ele rejeita, coisas desse tipo. E quando o Franklin, que é o pai, chega perto, ele tá sempre quietinho, dorme que é um anjinho, né? Então a gente já vê que tem alguma diferença ali entre os dois, né? E a gente não sabe muito bem o que é. Só que na verdade, pra quem não sabe, a Eva teve uma gravidez indesejada. Isso é algo que no filme a gente até consegue perceber, mas não é falado tão explicitamente como no livro, né? No livro a gente consegue entender que a Eva, na verdade, só engravidou pra agradar o marido e logo depois ela já se arrepende. E tem um estudo que diz que quando a mulher engravida sem querer ter aquele filho, né? Quando é uma gravidez indesejada, o filho lá de dentro do ventre, de dentro da barriga da mãe, aquele bebê, ele consegue sentir que ele tá sendo rejeitado e ele já nasce sabendo daquilo e isso pode acarretar, inclusive, em problemas psicológicos, né? Que ali no caso do Kevin, eu não sei nem se é só problema psicológico ou se já é uma psicopatia, eu não sei, gente, porque quem já assistiu o filme, quem já leu o livro, sabe que ele era uma criança perversa, né? Quando ele era bebê, ok, era um bebê, mas depois, na medida que ele vai crescendo, a gente vê que ele tem atitudes, assim, muito malignas até. E aí, continuando a história aqui, sem dar muitos spoilers, quando o Kevin tem seus 8 anos mais ou menos, a Eva resolve engravidar novamente. Então o Kevin ganha uma irmãzinha, que é a Célia. Isso também é algo que ele não recebe muito bem, né? Essa notícia. Ele não curte muito a ideia de ter uma nova pessoa ali pra dividir a casa com eles, mas ok, vida que segue. E aí, quando o Kevin já está com seus 15 anos, faltam exatamente 3 dias pra ele completar 16 anos, ele apronta algo, né? Não sei se essa é a palavra mais correta, aprontar. Armou todo um plano ali, envolveu pessoas, várias pessoas, e ele faz algo muito ruim. Talvez você já saiba o que é, mas pra quem não sabe, né, não vou contar aqui pra não estragar a experiência, pelo menos por enquanto. E aí depois que ele faz isso, então ele acaba sendo preso. Na verdade, como ele era menor de idade, ele vai pra um lugar desses de menores infratores. E aí, é importante saber também que essa história, ela não é uma história linear, ela não segue uma linha do tempo, tanto no livro quanto no filme. A gente tem já de início a Eva contando sobre essas visitas que ela faz lá. Então a gente vê ali a Eva indo visitar o Kevin e ao mesmo tempo a gente tem então lembranças do passado
passado, e através dessas lembranças a gente consegue entender como a história chegou naquele ponto, né? Tanto no livro quanto no filme, a narrativa é dessa mesma forma, como eu comentei aqui, né? Já desde o começo a gente já sabe que lá no final vai acontecer alguma coisa muito ruim, porque a história meio que começa de trás pra frente. Só que a diferença do livro para o filme é que no filme, esses acontecimentos do passado, a gente vai vendo como se fossem lembranças. Alguns momentos ali tem até alguns flashbacks muito rápidos, assim, da Eva, né? E já no livro, a gente tem uma narrativa através de cartas, onde a Eva escreve cartas para o Franklin. Então, todo o capítulo do livro vai começar dessa forma aqui, ó. A data, né? E querido Franklin, aí blá 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 blá, e no final ela assina Eva. São cartas assim, meio até que desabafando, né? Comenta coisas do passado, faz revelações que talvez na época, antes dos acontecimentos, talvez ela não tivesse comentado nada sobre isso com ele, enfim. São coisas desse tipo que fazem com que a gente vá conhecendo, então, a história deles. Dito isto, agora eu vou dar a minha opinião sobre o filme, sobre o livro, um comparativo aqui entre os dois, e também vou comentar algumas coisas que eu acho interessantes de serem comentadas nesse vídeo, até porque no livro tem muitas coisas que não são mostradas no filme. Mesmo assim, o filme não perde qualidade, tá, gente? Mas eu já adianto que, pelo fato de no filme ter muita coisa assim, muito resumida, é um livro de 464 páginas, adaptado em um filme de menos de 2 horas, então é claro que não ia caber tudo aqui. Mas quem tiver a oportunidade de ler o livro, leia, porque eu acho que é um complemento muito bom pro filme e vai fazer toda a diferença na sua experiência. Então, vamos lá. Bom, gente, a primeira vez que eu vi esse filme foi em 2020, e aí eu consegui ele num sebo. Inclusive, ele é até bem difícil de se encontrar. Hoje em dia eu não sei como é que tá, porque eu não procurei mais depois que eu consegui ele, né? Mas na época eu lembro que já estava difícil de encontrar. Então, em 2020, eu assisti esse filme e eu gostei muito. Na época eu lembro que eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele. Por que que eu não dei 5 estrelas? Porque muita coisa ali eu fiquei meio que sem entender. Na verdade, a minha análise daquela época era: ou eu não entendi o filme, ou realmente tá faltando alguma coisa nesse filme pra história fechar melhor. E o que me levou a comprar esse livro, né? Primeiro, a gente sabe que todo livro, quando tem uma adaptação, a adaptação sempre vai ser mais resumida e o livro sempre vai ser mais detalhado. Então, a gente consegue pegar informações que no filme a gente não tem. Já é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o filme, ao mesmo tempo que ele tem muita coisa acontecendo, ele é sim um pouco parado, mas é um filme assim pesado, né? É um filme estilo perturbador. Eu classificaria ele assim, pelo menos, né? E aí eu vi muitas pessoas que leram o livro comentando que o livro era muito pesado também. Daí eu fiquei pensando, né? Se o filme já é um pouco perturbador, o livro deve ser 10 vezes mais. Então, vou ler porque é disso que eu gosto. E aí, muito que bem, comecei a minha leitura, né? Muita coisa que eu tinha visto no filme eu já tinha esquecido, então eu não lembrava de muitas coisas. E isso, de certa forma, até foi bom, porque assim, quando eu lia, certos trechos pra mim acabaram sendo inéditos, porque apesar de eu já ter visto no filme, eu não me lembrava. E isso também melhorou muito a minha experiência. E aí, gente, eu comecei a ler esse livro em dezembro de 2022 e terminei em fevereiro de 2023. Então são 464 páginas que eu li em 3 meses. O fato é que eu estava achando esse livro muito chato, muito arrastado ali no começo. A Eva contando ali a história dela através daquelas cartas, né? E eu pensando, mulher de Deus, vai direto ao assunto que eu não tô a fim de saber isso aí não. Porque no filme, as coisas já começam mais agitadas, digamos assim, né? E aqui no livro, eu acho que demora, sei lá, umas 200 páginas pro Kevin nascer e começar essas tretas familiares. Então, é algo que pra mim, assim, eu achei muito arrastado. No começo, ela fala muito sobre a relação dela com o Franklin, até antes de eles terem ali o Kevin, né? Só que, apesar de eu achar esse comecinho chato, eu tenho que admitir que ele é muito importante pra construção da história. Então, ele faz com que a gente vá se envolvendo com os personagens aos poucos. E o livro demora a engrenar? Sim, mas quando a história engrena, realmente o livro fica muito bom. Então, assim, a minha dica pra quem quiser ler esse livro, você pode sim achar ele um pouquinho chato no começo, mas vale muito a pena ler. É um livro bom? É, mas tem que ter força de vontade pra não abandonar ele no meio. Então é essa a minha opinião aqui sobre o livro.
E lembra que eu falei que quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu senti como se tivesse faltando algo no filme, ou como se eu não tivesse entendido algo da história? Então, o fato é que depois que eu li o livro, a história do filme, assim, ficou perfeita, na minha opinião, e é algo que eu até fico me perguntando agora se quem nunca leu o livro, será que consegue entender 100% da história? Porque no livro tem informações muito importantes que elas são essenciais pra gente entender o desenvolvimento dos personagens e a história como um todo. Inclusive, tem muitas coisas no livro que não tem no filme. Por exemplo, sem dar muitos spoilers, tá? Pra quem quiser ler o livro. Mas tem uma questão ali entre o Kevin e uma professora dele de teatro que não é abordada no filme. O Kevin também tem um amigo que, sabe esses amigos babaca que se o cara mandar ele se jogar da ponte, ele vai e se joga? É tipo isso, né? Pau mandado. Então, o Kevin tem um amigo pau mandado no livro e os dois aprontam algumas coisas também. E aí o Kevin fica meio que querendo colocar a culpa no amigo e o pai dele fica, ai, meu filhinho, tá bom, tipo, eu sei que você é o santinho. A cena final onde o Kevin faz lá aquele ato que depois ele acaba sendo preso, no livro é bem detalhado, coisas sobre, por exemplo, quem ele envolveu naquele ato, né, pessoas da escola. E no filme não, no filme só é mostrado que ele entra lá no ginásio da escola, faz lá o que tem que fazer, né, e depois vai preso. E apesar de tá faltando muita coisa no filme, coisas do livro que não tem no filme, mesmo assim eu ainda acho que é sim uma adaptação bem fiel, só que como eu falei antes, né, o livro tem 464 páginas. O filme tem menos de 2 horas de duração. Então, talvez até por esse motivo, no filme dá a impressão que eles estavam contando às pressas sobre a questão dela não querer ser mãe, a questão dela ter uma vida de liberdade, digamos assim, antes de o Kevin nascer, porque no filme não fala muito sobre a profissão dela, né? No filme a gente vê que ela consegue um emprego numa agência de viagens depois daquele acontecimento, mas antes do acontecido, o filme não aborda muito sobre a profissão dela. E no livro a gente consegue ver com bastante detalhes o que ela fazia, etc. Enfim. Bom, e aí você vai me perguntar, tá, mas afinal, qual que é o melhor, o livro ou o filme? Na minha opinião, os dois são bons e os dois se complementam. É um filme maravilhoso, tem atuações maravilhosas, a Tilda Swinton, por exemplo, tá maravilhosa no papel da Eva, o Kevin também, né, não só o Ezra Miller, mas Kevin ali de 6 a 8 anos, gente, aquele menino, ele interpretou tão bem que me dava um ódio que a minha vontade era de entrar na televisão e socar a cara daquele moleque. Então, na minha opinião, os dois são muito bons. Se você não gosta de ler, não tem problema, assiste o filme que tá tudo certo, é um filmaço. Mas se você gosta de ler, leia o livro e pode assistir o filme depois, que vai ser uma experiência muito bacana. Bom, gente, agora eu quero comentar sobre algumas coisas ali que a gente vê no filme, que talvez, se você não leu o livro, talvez você não vá entender muito bem o porquê que aquilo ali tá acontecendo no filme, enfim. Então, eu vou comentar aqui algumas cenas, alguns trechos que eu julgo importantes para a história e para o entendimento da história. Bom, para começar, no filme, a gente vê que a Eva tá procurando emprego, a gente vê também que a casa dela tá toda pintada de vermelho, porque depois do acontecido ali, as pessoas começaram a julgar ela como se ela fosse a culpada. Foi o teu filho que fez, mas foi culpa tua. Era tipo isso, né? A sociedade estava julgando ela a todo momento. E aí, ela começa a procurar emprego, tanto que ela consegue emprego numa agência de viagens, só que antes de ela trabalhar nessa agência de viagens, ela já trabalhava com coisas de viagens e tal, e é algo que não fica tão explícito no filme. A gente até consegue perceber a ligação dela com viagens, porque, por exemplo, tem uma cena que eles mudam de casa e ela resolve decorar um cômodo da casa com mapas. Ela coloca vários mapas na parede, porque antes de o Kevin nascer, a vida dela era em prol das viagens que ela fazia a trabalho. Ela tinha uma empresa que fazia guias de viagem. É importante também lembrar que o começo da história, né, quando o Kevin nasce, é anos 80, e nos anos 80 não tinha muito essa coisa de internet, de blogs com dicas, né, sites de viagem. Então a Eva, ela viajava o mundo todo para poder ver quais eram os melhores lugares para as pessoas se hospedarem, melhores festas, os melhores bares, restaurantes, enfim. E aí ela ia fazendo as anotações dela, criava esses guias, né, e vendia. Esse era o negócio dela. Então ela trabalhava já com viagens antes do Kevin nascer. E aí nisso entra um segundo ponto, que é a gravidez dela, porque ela não queria
queria engravidar por diversos motivos, né? No livro, inclusive, ela faz um top 10 motivos pelos quais ela não gostaria de engravidar. Então ela fala aqui, ela não quer ter filho por quê? Número 1, pentelhação. Número 2, menos tempo para nós dois. Aqui ela tá falando com o Franklin, né, nas cartas. Então, se ela engravidasse, ela ia ter menos tempo pra ficar com o marido dela. Que, inclusive, no filme, eu não percebi tanto isso, mas no livro, dá pra ver, assim, que ela é muito apaixonada pelo marido dela. Ela tem um amor, assim, incondicional. Ama mais o marido do que o próprio filho, mas o filho a gente sabe por quê, né? Aí depois tem aqui, reunião de pais, mestres, professores, os amigos insuportáveis das crianças e os seus insuportáveis pais. Depois, número 4, virar uma vaca gorda. Aí ela comenta ali, né, que ela não queria ter filho pra não estragar o corpo. E são 10 itens, tá, gente? Aqui eu li só 4. Então, no livro fica muito mais explícito que ela não quer ter filho por conta de todos esses motivos aqui e também por conta das viagens que ela fazia. Porque se ela tivesse um filho, ela não ia mais conseguir fazer as viagens da empresa dela e tudo mais. E isso era algo que também atrapalhava o relacionamento dela com o marido dela, porque ele não gostava muito que ela ficasse viajando. Inclusive, no filme, tem um trecho que ela tá numa viagem e aí fica meio que aparecendo uns flashbacks, assim, né? E vozes dele, tipo, no telefone ligando pra ela e falando assim, Eva, quando que você vai voltar pra casa? Eu já tô com saudade. Sim, na primeira vez que eu vi o filme eu não tinha entendido isso muito bem, mas hoje eu entendo que é porque ela fazia essas viagens a trabalho e ela ficava muito tempo fora e o marido dela queria que ela ficasse mais tempo com ele, né? Os dois eram muito apegados. E inclusive nessa questão aí das viagens, tem uma cena no começo do filme, assim, ela tá numa multidão toda suja de vermelho e aí é onde entra essa voz do marido dela falando que tá com saudade e tal, né? E eu não tinha entendido muito bem aquela cena ali na primeira vez que eu vi. Só que depois eu comecei a pensar, né, depois que eu li o livro, enfim, que na Espanha, se não me engano é na Espanha, que tem um festival que se chama La Tomatina, que é um festival que o pessoal faz guerrinha de tomate. A galera vai lá só pra ficar jogando tomate um no outro. E aí eu entendi que naquela cena a Eva estava nesse festival aí da guerrinha de tomate, provavelmente a trabalho, né? Daí ela aproveitava também que tava lá e ia nos lugares diferenciado, né, gente? Então eu entendi do que se tratava aquilo ali depois que eu li o livro, porque fazia parte ali da viagem dela e tudo mais. Porque, gente, deixa aqui nos comentários se você já tinha entendido isso, porque eu não tinha entendido essa cena do filme antes de ler o livro. Pra mim, ela tava delirando ou alguma coisa do tipo. Até porque essa cena, ela meio que entra junto com a cena da casa dela suja de vermelho, de tinta. Então, eu não tinha entendido isso até então. E agora, depois de ler o livro, eu entendi que aquilo ali é uma das viagens que ela faz a trabalho, né? Outra coisa que, apesar de a gente conseguir perceber isso no filme, mas fica muito mais explícito no livro, é a questão da diferença de tratamento que o Kevin tem com o pai dele, depois o Kevin com a mãe dele. Como eu falei desde o início, o Kevin era uma criança difícil de lidar pra Eva, né? Inclusive no filme tem uma cena muito boa, que essa cena eu acho que não tem no livro, mas é uma cena assim que eu acho espetacular, que é aquela cena que a Eva sai pra passear com o Kevin, ele tá no carrinho de bebê, ele tá chorando muito, e aí a Eva, desesperada, que ela não sabe mais o que fazer pra essa criança parar de gritar, e ela vê que tem uns caras quebrando a rua com uma britadeira. Ela então para com o carrinho do lado dessa britadeira e fica ali tendo um momento de paz, porque pra ela é melhor ouvir o barulho de pedra quebrando do que do próprio filho berrando. E aí, o que a gente percebe é que quando o Franklin tá com o Kevin, isso mesmo quando ele é bebê, o Kevin fica quietinho. E isso acontece também em diversas situações ao longo do crescimento dele, né? Diversas situações em que com o pai ele interage de forma normal, mas com a mãe é como se ele estivesse fazendo várias coisas ali de pirraça mesmo, né? Inclusive tem o fato de que ele usa fralda até os seus 6 anos de idade, mais ou menos, 6, 7 anos. E isso é visto pela Eva como uma pirraça que ele tá fazendo mesmo, né? Tanto que em diversos momentos, quando ela termina de limpar ele, ele vai e faz cocô na calça de novo, só pra ter o prazer de ver ela limpando ele e passando o trabalho de novo. No filme dá pra perceber essas atitudes, até porque no filme também tem essa cena da fralda, né? Enfim, mas no livro tem muitas outras cenas, muitos outros trechos, né? Que fica muito mais evidente essa relação, essa diferença, e fica também muito mais evidente que o Kevin é manipulador ao extremo com o pai dele. Lembra que um momento lá atrás eu falei que o Kevin tem um amigo, que no filme não é mostrado, né? E quando acontece ali uma
situação entre eles, a Eva sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Não, Kevin tá metido nisso, ele tem culpa no cartório sim. Já o Franklin, que é o pai do Kevin, fala: não, você tá sendo paranoica. Nosso filho é um anjo, blá blá blá. É culpa do amigo dele, ou é culpa de não sei quem, sabe? Sempre querendo botar a culpa em outras pessoas. Tem, inclusive, um trecho no livro que também fala de uma situação da bicicleta de um amiguinho do Kevin, né? Um menininho ali da vizinhança. O menino sofre um acidente com a bicicleta e dá a entender que foi culpa do Kevin. Só que pro pai do Kevin, não, esses acidentes acontecem, o meu filho não tem nada a ver com isso. E essas situações, na verdade, vão dando muito ódio, gente. No filme não fica explícito isso, não dá nem tempo de sentir ódio do Franklin, mas no livro, gente, eu fiquei com ódio daquele homem, sério. Ele era muito trouxa, ele acreditava em tudo que o Kevin falava e em certos momentos ele chegava a ficar contra a própria esposa, né, e falar coisas do tipo, você tá precisando de um tratamento, né, você tá ficando doida. Tem até uma cena no filme que ele também fala algo assim, mas no livro é bem mais detalhado e por isso dá muito mais ódio. Agora, um ponto muito interessante da história, e isso é mostrado tanto no livro quanto no filme, mas eu quero fazer aqui uma observação, uma reflexão sobre isso, né? Tem um momento que o Kevin, ainda quando criança, ele fica doente. Aí a Eva começa a cuidar dele, né, porque é mãe, então, independente de qualquer coisa, ela tem que cuidar dele. E quando ele fica doente, parece que ele fica doente da cabeça também, porque assim, até então, ele tinha meio que pavor da própria mãe, né? Rejeitava a mãe em tudo. Só que quando ele fica doente, ele começa a ser mais amoroso com a mãe. Tanto que ele prefere ficar com a mãe do que com o pai. E aí a Eva começa a ler um livro de histórias pro Kevin, que é a história do Robin Hood. E não sei se no filme ficou evidente pra todo mundo, mas no livro é dito isso com todas as palavras, né? Que esse livro se tornou o livro preferido do Kevin. E aí entra um detalhe muito importante que eu vou precisar dar spoiler pra falar sobre isso. Então, se você não quer tomar spoiler, você pula o vídeo aí um pouquinho mais pra frente, tá? Eu vou deixar a marcação aí de qual o tempo que você deve pular e voltar aqui pra assistir o resto, tá? Resumindo, quem já leu o livro, já assistiu o filme, né, sabe que no final Kevin, ele mata várias pessoas com um arco e flecha. Voltando ali na história do Robin Hood, né, a gente sabe que o Robin Hood é um personagem que usa arco e flecha. E quando o Kevin tem esse contato com o Robin Hood, né, através da Eva e tudo mais, é algo assim muito momentâneo, só enquanto ele tá doente, porque depois que ele fica bom, ele começa a tratar a Eva da mesma forma que ele tratava antes, né, como se fosse uma estranha mesmo, né? E aí, o pai do Kevin, né, o Franklin, vendo que ele gostou muito de Robin Hood, aquela coisa toda, começa a dar arco e flecha pra ele de presente, diversos modelos em diversas situações, porque aí ele vai crescendo e ele vai pegando habilidade naquilo ali, né? Ele vai treinando no quintal de casa. Então, o primeiro arco e flecha que ele ganha é uma flecha daquela de brinquedo que gruda na janela com uma ventosa, né? Depois ele já... Maldito barulho, gente, mas vamos lá. Depois ele já ganha um arco e flecha com flechas de verdade mesmo, né? E são essas flechas aí que ele usa pra atirar nas pessoas lá na escola. E aí fica aqui uma reflexão, né? Porque assim, gente, o Kevin, quando ele arma esse plano de ir lá atirar nas pessoas da escola, não foi uma coisa assim que, hoje eu acordei com vontade de atirar numa galera. Não, foi algo premeditado. E ele estudou muito pra chegar naquela situação ali, estudou até sobre a questão da idade dele, porque se ele fizesse aquilo depois dos 16 anos, ele não ia ter uma pena tão branda como ele teve com 3 dias antes de completar 16. E aí eu fico me perguntando, será que esse plano aí das flechas, ele foi tendo com o passar do tempo, ele pensou, eu sei atirar muito bem, eu vou usar isso pra fazer uma sacanagem? Ou será que na cabeça dele, quando ele começou a ganhar esses arcos e flechas de presente, né? Será que ele já começou a arquitetar, eu vou me especializar em tiro ao alvo, que eu vou usar isso aqui pra ferrar a vida de alguém? Fica aí o questionamento, tem essas duas possibilidades, né? Agora, pra finalizar, tem aqui a situação da irmãzinha do Kevin, que acontece algo ali também durante a trama, né? Que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas assim, a gente sabe que a irmãzinha dele, né, a Célia, não foi uma criança bem-vinda pelo Kevin. E aí, uma dúvida que pode surgir na cabeça das pessoas é, se a Eva não queria ter filho, teve o Kevin só pra
agradar o marido dela. Por que que depois ela resolveu ter um outro filho? Acabou tendo uma filha. Isso é algo que também não fica explícito no filme, mas no livro é comentado com bastante riqueza de detalhes e eu vou explicar isso aqui. Quando a Eva teve o Kevin, primeiramente que tem alguns trechos ali do livro que ela até comenta que quando ela estivesse grávida, que ela sonhasse em talvez ser uma menina, né, e blá blá blá, só que acaba vindo um menino. Então já é o primeiro ponto. Só que com o passar do tempo, diante de todas as atitudes que o Kevin tem com ela, né, que o Kevin faz muitas coisas ruins, mesmo sendo uma criança, ela fica pensando, será que o problema sou eu? Ou será que o problema é ele? E é aí que ela resolve engravidar novamente, meio que pra tirar a prova real. E quando ela fala de engravidar de novo, o marido dela não gosta da ideia. Tanto que quando ela engravida, ela não conta pra ele. E ele só descobre porque o Kevin começa a notar que a barriga dela tá maior. E aí ela conta pra ele, né? Não, eu ia te contar, eu tava esperando a melhor oportunidade, e eles brigam por causa disso, porque ele não queria ter outro filho. E aí quando a menina nasce, ela se depara ali com uma criança totalmente normal, que só chora em ocasiões bem específicas. Quando a menina vai crescendo, né, que a gente vê a menina já grande ali no filme, é uma menina amorosa, educada com todo mundo, enfim. E ali então a Eva percebeu que realmente o problema estava na relação dela com o Kevin e não com ela em si. E a menina acabou se tornando a queridinha dela, enquanto que o Kevin era o queridinho do papai. E assim, gente, eu poderia falar muitas outras coisas aqui sobre esse filme, sobre esse livro, só que se eu falar mais, o vídeo vai ficar um documentário, e não é isso que eu quero, que até porque eu já falei demais. Pode ser que eu tenha esquecido de algum outro detalhe aqui, né, mas enfim, vamos interagir aí nos comentários e me contem o que vocês acharam aí, né, se vocês já leram o livro, o que vocês acham dele, se vocês já viram o filme, se vocês gostam, se vocês não gostam, enfim, comentem aí. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e agora eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima!